Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um enorme prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que parece que o Pudim está ficando sem opções, parece que o Pudim cedo já está partindo para as últimas consequências, porque ele deu algumas declarações muito estranhas no dia de ontem e isso colocou um nível de preocupação ainda maior para o mundo, mas sinaliza talvez para ele ali uma decepção com a performance do seu efetivo lá em território ali de Kiev e pode ser que ele já esteja antecipadamente indo para as últimas consequências, o que denota que acabaram talvez as suas opções. Isso porque muitas matérias mundo afora começam a falar, né, dos grandes erros do Pudim em toda essa estratégia, do grande descontentamento dele, achou que seria mais fácil conquistar ali os territórios, né, porque em muitos locais a gente está vendo ali que o povo está tendo ali uma resistência muito intensa e corajosa também, porque inclusive a liderança do presidente lá de Kiev tem inspirado muito ali, se tornou uma voz inspiradora, talvez muito em função da propaganda que ele está usando e tendo também todo o aparato midiático ao seu lado, algo que chama muita atenção e gera um elevado nível de preocupação para quem sabe que realmente a mídia tradicional é a voz do sistema, a voz de quem comanda, a voz de quem controla, dos grandes tomadores de decisão, dos grandes controladores, dos grandes construtores do grande espetáculo que é criado, completamente artificial, né? Então, muitos analistas estão dizendo que o Pudim está tendo uma conduta ruim no conflito até agora, né? Porque até hoje ainda não conseguiram o controle do espaço aéreo ali da região e uma medida também que foi vista, né, como exemplo da sua falta de confiança no seu próprio trabalho foi o anúncio que foi feito ontem de que as forças nucleares de Moscou estariam colocadas ali em nível elevado de alerta, né? Então, é provável que esse anúncio não signifique que a gente vai ter uma encrenca nuclear já no dia de hoje, nem amanhã, mas significa que provavelmente a ofensiva de Moscou se tornará ainda mais feroz, né? Porque a consequência disso também é muito negativa, porque a indignação do Ocidente, que já está crescendo, muito em função da propaganda que o sistema está fazendo contrariamente a ele, é claro que essa indignação ocidental vai aumentar, não só entre as pessoas comuns, mas também entre líderes nacionais, né? Inclusive porque agora até grandes aparatos ali, como os equipamentos Stinger alemães, estão indo para o território de Kiev. E agora também nós estamos vendo que a situação vai ficando cada vez difícil para Moscou, porque além da exclusão de muitos dos seus bancos do sistema SWIFT, a Europa e os Estados Unidos estão com um esforço muito grande aí para fechar uma torneirinha que é uma pedra de salvação para o governo de Moscou, que é o acesso aos seus mais de 600 bilhões de dólares em reservas estrangeiras, ok? Eles têm 600 bilhões de dólares. Multiplique isso aí, você vai ver que vai dar 3 trilhões de reais em reservas estrangeiras. Os Estados Unidos e a Europa estão trabalhando fortemente para impedir que ele tenha acesso a esses recursos renovados. Eu já falei para você que ele está gastando com esse conflito cerca de 20 bilhões de dólares por dia, que dá mais ou menos 100 bilhões de reais por dia, e se ele ficar 10 dias gastando 20 bilhões de dólares, completando aí 200 bilhões, ele vai ficar numa situação financeira comprometedora e talvez teria que fazer o uso dessas reservas no exterior, mas essas reservas parece que vão ficar bloqueadas. É muito provável que esse bloqueio também gere uma consequência muito mais incisiva da parte de Moscou e isso, claro, por um lado, faz valorizar o preço do petróleo e do gás, o que gera para eles também um recurso renovado. Agora, alguns analistas, como o professor Jan Maciejowski, que é da Universidade de Cambridge, está sugerindo que o Pudim ali ele está sendo guiado por líderes e está meio cego nessa estratégia, de forma que eles não estão percebendo o tamanho dos erros que ele cometeu. Inclusive agora falando, né, colocando na mesa a hipótese de usar o seu equipamento nuclear. Isso porque,
nós vimos ali que na cidade de Kharkiv, por exemplo, a segunda cidade mais importante do país, eles não conseguiram ali tomar o controle, foram repelidos, né? No sul também tomaram alguns territórios, mas em parte ali evitando as grandes cidades da região, e ao redor de Kiev também as forças locais também conseguiram frustrar várias das tentativas ali de assumir o controle da capital. E é claro que a propaganda midiática está ajudando muito a imagem do líder de Kiev, né? Ele está ali mostrando coragem, patriotismo, isso está inspirando ali as forças de resistência. É claro que o conflito ainda está aí na sua primeira semana e Deus queira que acabe logo, mas o presidente de Moscou já está aí podendo convocar as suas reservas do seu aparato bélico, né, que ele ainda pode usar para tentar fazer o cerco de cidades ali da região, inclusive a própria capital, mas é claro, isso sempre por um custo muito alto, seja econômico, seja de vidas também, inclusive de civis, né? Agora, ainda é um conflito que ele pode vencer, na medida que ele pode usar outros tipos de artifícios. Porém, a gente está vendo que a sua campanha não está sendo tão próspera assim. Uma vez que você viu esse pronunciamento dele falando, né, que os países ocidentais não estão apenas tomando ações econômicas hostis contra nós, mas os líderes dos países da OTAN estão fazendo declarações muito incisivas. Então eu ordeno que as forças de dissuasão passem a um regime especial de dever. Está denotando ali uma certa preocupação, parece que ele está meio sem ação, né? E a coisa vai ficando mais estranha quando nós vemos que o governo de Kiev relatou que 2 instalações de resíduos nucleares foram comprometidas ali com as ofensivas, ok? Teve ali um local de descarte de resíduos radioativos em Kiev e também um transformador elétrico danificado num depósito semelhante em Kharkiv. E isso aí é muito preocupante porque pode ter consequências muito negativas não só para as pessoas ali no local, mas para o meio ambiente também. E é importante a gente lembrar que as preocupações nucleares ali da região vão muito além daquela famosa usina, né, que teve o problema lá em 1986. Você precisa entender que o país de Kiev é o segundo maior gerador de energia nuclear da Europa, só ficando atrás da França, né? E eles têm uma concessionária ali que opera os seus reatores e está continuando a operar, né, as 4 usinas que abrigam 15 reatores, mesmo com o desdobramento dessa incursão estrangeira no país. E eles têm quase que a metade da sua energia gerada pela energia nuclear. Isso aí é o que preocupa muito, porque você viu que um dos grandes catalisadores desse problema foi quando o líder de Kiev falou que, já que não foram respeitados, né, os tratados ali, os tratados de Budapeste, né, que diziam que Kiev se comprometia a entregar o seu equipamento atômico e não mais usar esse tipo de equipamento, e os outros países se comprometiam em garantir a sua integridade territorial. Como os outros países não garantiram a sua integridade territorial, Kiev se sentiu ali liberado para poder voltar a utilizar e investir no desenvolvimento de equipamentos atômicos. E foi isso aí que fez muito provavelmente o governo de Moscou decidir entrar no país vizinho, né? Então, a gente está vendo aí uma situação bem estranha que vai se formando no horizonte, com essa questão nuclear entrando no jogo, as forças de Kiev recebendo importantes reforços, não apenas da Alemanha, mas a União Europeia informando que vai fornecer aviões para o governo de Kiev. Então você vê que o país, que é pequeno e estava ali se sentindo abandonado, parece que agora está tendo um reforço ainda maior. E também o Conselho de Segurança da ONU vai enviar a questão ali que está acontecendo ali em Kiev para a Assembleia Geral numa sessão especial e emergencial. E a votação ela foi processual para que Moscou não pudesse exercer o seu poder de veto. E o Brasil votou a favor dessa resolução, junto com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França e com a Itália e muitos outros países. Só Moscou votou contra e tivemos 3 abstenções ali, entre elas o Dragão do Oriente e também alguns outros países ali da Eurásia. Então é um negócio aí que a gente tem que ficar bem de olho, porque nesse negócio de falar que vai usar
o seu recurso nuclear, sobe o nível de preocupação, pode ser mero gogó, pode ser mera operação psicológica, mas ele nesse momento, nessa primeira semana desse conflito, já falar que vai usar os seus últimos recursos, é algo que, por um lado, traz um medo para quem está olhando de fora, mas, por outro lado, denota uma fraqueza. E aí, mais uma vez, eu pergunto, você acha que Moscou vai conseguir sair vitoriosa aí nessa encrenca ou eles vão acabar sendo derrotados e o líder lá de Moscou, o Putin, pode acabar caindo? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fica aí o convite para você me seguir no Instagram. Preciso que todos vocês que estão aqui no YouTube me sigam no Instagram, porque a gente precisa ter um maior número de canais de comunicação possível. Então, todos vocês que estão aqui no YouTube, convido vocês a me seguirem no Instagram. O primeiro link está aqui embaixo na descrição do vídeo, é o primeiro link. No segundo link fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo, porque assinando a Gazeta do Povo você vai ter acesso às minhas colunas semanais de geopolítica internacional e não só as minhas colunas, mas também as colunas de grandes expoentes do jornalismo nacional, como Lacombe, Fiuza, Constantino, Alexandre Garcia e o J.R. Guzzo, ok? Vale a pena, link aqui embaixo, preço acessível. Forte abraço para vocês, excelente semana. Daqui a pouco às 8h15 nós entramos ao vivo no Instagram, ok? Me siga lá no Instagram, dá uma olhadinha e forte abraço, fique com Deus, boa semana, examine suas coisas, retém que é bom, forte abraço, valeu!